Bom dia, igreja. Eu e saúde os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais uma oportunidade de estar na Sua presença. Que a Tua graça e a Tua soberania nos alcancem em todos os sentidos, momentos e caminhos de nossas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, nós só temos que Te agradecer por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Que o Teu poder e as Tuas mãos se estendam sobre nós. Que Suas mãos não estejam encolhidas, Pai. E nós só Te agradecemos por tudo, pelos dias bons, por aqueles dias que não são bons, porque foi o que o Senhor nos preparou. Então, nós só temos que Te agradecer por estarmos de pé, com saúde, olharmos a toda a nossa volta e vermos os nossos também de pé, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que o Senhor fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Então, diante de Ti, Pai, viemos Te pedir para que o Senhor tome as nações, que o Senhor tome os nossos governantes, nossos países, nossos bairros, municípios, cidades, que o povo esteja nas Tuas mãos, Senhor, para que a terra possa obter correção, para que a terra possa, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda estar presente, Senhor, mas na Sua presença, ó Pai Todo-Poderoso, porque sei que Tu és Deus de correção, Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de fazer, porque a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós cremos nesse poder. Eu creio nessa palavra. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra vai se cumprir no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, é uma celebração que todos os anos celebram o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, Dia da Amizade, Dia do Amigo, Dia do Vô, Dia da Avó, e essas coisas todas. Mas aqui a palavra do Senhor, ela vem dizer que todos os dias é o Dia dos Pais. Todos os dias é Dia das Mães. Todos os dias é nossos dias. Porque vivemos a cada dia e não só uma vez ao mês e ao ano. Todos os dias. Então, toda vez que devemos celebrar o Dia das Mães, dos Pais, nós devemos fazê-lo todos os dias, porque a Bíblia diz: o filho que honra pai e mãe, os teus dias serão acrescentados na terra. Então, é isso que a palavra nos ensina. Então, nós devemos sempre estar realizando, fazendo aquilo que é reto diante dos caminhos do Senhor. E hoje, para uma saudação de mães, aquelas que têm e aquelas que não os têm, aqui o Senhor vai nos dizer numa palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que ele vem dizendo de Ana. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse dia que está sendo celebrado o Dia das Mães. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui na palavra do Senhor, ele vem falando sobre o cântico de Débora. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma
não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele não há obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fardos se alugaram por pão, e cessaram as famílias até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor esteja diante de nós, sempre presente, fazendo morada, porque o Senhor não nos visita, o Senhor mora em nós. Aleluia. Aqui como o Senhor ele vem falando dessa palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, ele vem falando acerca de Ana, que Ana era estéril, Ana não tinha filhos, Penina os tinha. Então ela tinha muitos filhos, Ana não os tinha nenhum. Mas Ana queria ser mãe, Ana queria ter o desejo de ser mãe. Então, quando Penina ali vinha sempre aborrecer a Ana, o que Ana fazia? Ana olhava para Penina, não respondia. Ana não respondia e Ana se calava. Então, quem falou por Ana foi Deus. Ana saiu de diante dali, daquela servidão que estava diante para servir os alimentos dali ao monte, e ela correu para o templo. E ela foi falar com Deus. E Deus ouviu a petição de Ana, porque Deus naquele momento precisava ter um profeta. E naquele momento Ana também queria ser mãe. E quando Deus, diante daquele momento, daquela petição, daquela necessidade, então Deus uniu o propósito. Porque Deus, ele une propósito, igreja. E Deus uniu esse propósito, a necessidade da Ana com a necessidade de Deus. Então Ana orou, se colocou diante do chão, colocou seu rosto no pó. E Ana só mexia os lábios. E Ana foi falar com Deus. E quando o profeta entrou, ele disse, mulher está embriagada. Ela disse, não, meu Senhor, amargurada de coração. Porque o coração de Ana está triste. O coração de Ana estava triste por não ter filhos. E hoje nós vemos muitas mães que têm filhos e têm o coração amargurado porque os têm. Olha só como que é as coisas. Então, muitas das vezes, nós temos que olhar, porque, veja bem, a palavra do Senhor, ele ainda vem nos dizer, sabe o quê? Feliz é aquela que não teve dor de parto. Você está me entendendo? Não teve filhos. Então, porque não iam ter os aborrecimentos? Porque não ia ter os sofrimentos? Mas a mulher, para assim, ela acha que para ela ser completa, ela tem que ser mãe. Ela tem que ter filho. Mas é propósito de Deus. O propósito de Deus é ter uma mulher estéril, a mulher que não pode ter filho e aquelas que podem. E vocês podem ver que a pessoa que tem condições financeiras para ter filhos, elas não têm, ela tem um ou dois, o suficiente. Ela tem ali que nasce um filho varão e nasce uma filha mulher, para que possam ter um casal. Mas o pobre pode reparar, eita povo para ter filho. Está me entendendo? É cheio de criancinha. Mas a palavra do Senhor, ele fala que elas irão ao reino dos céus. São as crianças. Deixe vir a mim, não os impeça. Porque delas é o reino dos céus. Olha só que maravilha. Porque o rico impede o nascimento dos filhos. Mas o pobre não, ele tem. Você pode reparar, ali o povo no deserto era de 12, 13, 14, 20 filhos. Eu mesmo conheci uma família que na época da minha mocidade, nós andávamos todos juntos, era a família dos 30 irmãos. A gente chamava a família dos 30 irmãos, era 30 filhos. 30 filhos. Eles moravam na época aqui na sanatório. Eram 30 filhos. Então, vocês veem, eram todos saudáveis. Todos saudáveis. Então, ali, ela teve uma sequência de 7 filhas mulheres, uma atrás da outra, 7.
7. Aí depois vieram 7 filhos, mais 7. Depois veio mais 7 mulheres, mais 7. Depois começou a nascer gêmeos. Olha só que interessante, olha o que Deus faz. O propósito é dele. Aquela mulher tinha que ter esses filhos. Ela tinha que ter essa numeração de filhos. E muitas das vezes tem pessoas que ao lado dela está ali e não tem nenhum. Mas ela teve 30. Então você vê o que é o trabalhar de Deus. O que Deus ele faz? Ele faz da maneira dele, do jeito dele, como ele quer. Não é do meu jeito, do seu modo, não. O propósito não é meu, é dele. O propósito não é nosso, é dele. É ele que faz, ele é o Senhor dos milagres, ele é o Deus da justiça, ele faz da maneira que ele quer e não da maneira que nós queremos. Você está me entendendo? Então é o que nós precisamos, porque quando ali, Ana, ela falou sobre isso, ela falou que ela estava amargurada. O que Eli respondeu, o profeta? Ele diz que seja dada a sua petição. Então ele selou, porque a petição, ele não sabia o que ela havia pedido. Ele não sabia o que ela estava pedindo a Deus. Mas Deus ainda usou ele, por mais que ele estava falho, mas Deus ainda usou ele para poder responder a Ana que Deus concordaria com ela. O que Ana fez? Ana se levantou daquele chão, foi ter com seu marido Eucana, comeu, se alimentou e foi para a tenda. Coabitou com Eucana. Quando coabitou com Eucana, Ana gerou filho. Olha só que tremendo. Então o que aconteceu? Nasceu o quê? Samuel. E ela disse ao Senhor que na cabeça dele não passaria nem navalha, mas ele ia ser criado dentro da casa do Senhor. Então daí, você pode reparar que os filhos de Penina, ninguém fala do nome deles na Bíblia, mas ao filho daquela que era estéril, um filho que gerou no ventre da mulher que era estéril, está ali, 1 Samuel e 2 Samuel, o profeta escolhido por Deus. Eita glória! Olha aí o que Deus faz. Então a mulher que foi humilhada, debochada por sua rival, ela teve um filho a qual Deus escolheu, porque ele sabia daquele propósito, porque ali Samuel já tinha um local para ficar, um local para ocupar. E qual era o local que Samuel ia ocupar? Era o lugar de Eli. Porque Eli estava sendo falho com o Senhor. Eli ocupava ali a casa só para poder fazer o quê? Passar a mão na cabeça de Ofni e Finéias. Tem muitas mães que hoje passam a mão na cabeça dos seus filhos, das coisas erradas, das coisas ilícitas. Aí depois o filho sofre, o filho vai para isso, vai para aquilo, vai lá, vai acolá, morre, ou se não fica entrevado e fica preso, e fica lunático, e fica isso, débil mental, tudo isso. Aí ela vai culpar quem? Deus. Ela vai culpar quem? Os outros não. A culpada é você. Por quê? Porque você não falou e não ficou avisando. Eu falo para vocês, eu não sou a queridinha dos meus filhos, porque eu não aceito as coisas que eles fazem, não apoio mesmo e não passo a mão na cabeça. Não passo. Então eu não sou a queridinha deles, mas nossa, eu estou tão preocupada que eu vou dormir em pé. E tão preocupada que eu estou nem aí. Você está me entendendo? Deus me deu os filhos, não foi para mim ficar avisando não e apoiando coisas erradas, porque se fosse assim... Então, por que veio para mim? Ele mandava para quem gosta de fazer isso, porque ele sabe muito bem como que eu sou. Por que ele me deu esses filhos? Porque ele sabe que eu não ia apoiar. Você está me entendendo? E eu enfrento eles. Eu enfrento, eu não quero saber. Eu sou uma mulher que tem 68 anos, mas eu não vou deixar, não abaixar a cabeça para filho, não. Para ninguém. Eu baixo a cabeça, dobro a minha cabeça para Deus. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Sabe? É dessa maneira. Então eu não vou ficar ali à mercê das pessoas que querem fazer isso. E Ana fez isso. Ana ela foi chorar no templo, porque eu vou para os pés do Senhor. Eu entro aqui no altar, quando não, entro
entro para dentro da porta do meu quarto, fecho a porta e vou clamar aquele que pode me socorrer, que é o Deus de Israel, o grandão da Galileia. Você está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Então Ana, ela fez isso. Ana teve esse filho, Ana o criou. E o que aconteceu com Eli e seus filhos? Deus abateu Ofni e Finéias, morreram. E Eli ainda teve que receber a notícia da morte dos filhos. E caiu, quebrou o pescoço e morreu também. Você está me entendendo? O nome disso é desobediência. Parava de fazer as coisas do Senhor para anular filho. Eu não deixo de fazer. Eu não vou deixar de fazer as coisas de Deus para anular filho. Teve um dia que, como eu já falei para vocês, eu tinha que fazer uma obra aqui do Senhor, que é para conquistações de vidas, e a gente faz as reuniões aqui, servindo almoço, ou lanche, ou um jantar, enfim. Aí, só que toda a preparação, meu filho não anda muito bem, ele está com câncer, mas ele queria que eu deixasse de fazer as coisas de Deus para poder me dedicar totalmente a ele. Não vou deixar. Não vou deixar de fazer isso. Eu estou ajudando, eu estou fazendo a minha parte. Mas ele também tem que fazer a dele. Aí ele falou, me leva para o hospital, que eu tenho que ir para o hospital. Porque eu falei, por quê? Mas justo hoje, eu falei, se você queria ir para o hospital, há 2 dias atrás você disse que você não ia. Você bateu o pé e saiu para a rua. Agora hoje que eu tenho que fazer o evento, você está dizendo que você quer ir para o hospital? Não, você vai ficar aqui. Aí se eu morrer, eu falei, não, você não vai morrer hoje não. Você pode morrer até outro dia, mas hoje você não vai morrer não. Porque Deus não é Deus de confusão. Que conversa é essa? Você está me entendendo? Não, eu não vou abaixar. Não vou. Eu falei, não, se você tiver que morrer, você vai morrer depois que terminar o evento. Antes você não morre, porque é Deus que está no controle da minha e da sua vida. Não tem essa, igreja, essa chantagem emocional. As pessoas são chantageadas dia e noite e dia. Principalmente as pessoas, quando elas estão doentes, enfermas, elas nos chantagiam. Elas vão fazendo aquela chantagem emocional, aí você entra na dela, é o narcisista. A pessoa narcisista, ela faz as coisas erradas, mas ela quer que você seja culpada dos erros dele. Ela quer que você seja culpada das coisas que ele vem passando. E só que Deus, ele não permite isso. Por isso que nós temos que conhecer o narcisista. Você está me entendendo? Nós temos que ter o treinamento de Deus. E sempre ali olhar para as coisas de Deus, ler as escrituras, entrar em estudos. Eu gosto de ler, eu entro nos estudos, eu estudo bastante, eu entro nas profundidades e começo a analisar. Por isso que Deus me deu na faculdade de psicologia, pedagogia e psiquiatria, para lidar com as mentes. Porque eu já vinha fazendo isso desde quando eu era do mundão. Você está me entendendo? Só ali, só ficava analisando. Então nós temos que ser analistas. Analisar, olhar e ver o comprimento. Então tem muitas coisas que a gente tem que pegar no ar. Tem que ter visão de águia. Pegar no ar. Eu pego no ar. Sabe? Comigo não vem não. Não vem ligar porque hoje é dia de sopa. Não vem que não tem. Comigo não arruma nada. Você está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. É dessa maneira. Então, Ana, ela gerou. Ana teve filho. E depois de Samuel, ela teve mais filhos. Filhos e filhas. Porque Deus abençoou a madre de Ana. Aí a gente fala da Estéril que não tinha filhos e teve. Mas a gente fala daquela que os tinha, mas os filhos não eram nem publicados. Estava ali por estar. Porque muitas das vezes Deus coloca pessoas no meu e no seu caminho para nos tornar empecilhos nos nossos caminhos. Como Penina era um empecilho no caminho de Ana. Mas Ana nem bola para Penina, nem ligou. Sabe por quê? Porque ela sabia que Eucana a amava. Penina só era uma máquina produtora de filhos. Mas a quem Eucana amava era Ana. Então os filhos que nasceram de Ana foi nascido do amor. Tá me entendendo? Que hoje em dia, nego aí tem filho para ter pensão alimentícia. Para não ter quem não quer trabalhar, então quer pensão alimentícia.
Aí não quer correr atrás, então fica ali produzindo filho para ter pensão alimentícia. Então é isso, que é a única coisa, né? É o único BO que não tem fiança nem nada, ou paga ou cadeia, né? Então é isso daí. Então, tá desse jeito. Então não quer ser a mãe por amor, por amar a criança, não. É a famosa pensão alimentícia, quando não, a Bolsa Família. Então tá dessa maneira, né? Tá dessa maneira as coisas. As pessoas, elas precisam acordar para a vida, porque ser mãe não é só pôr o filho no mundo e tal, tudo fazer, não. Ser mãe, você tem que corrigir o seu filho, tem que educar seu filho. Meus filhos podem ser bichão, querendo ser mal criado, respondam para mim. Mas eles têm educação aonde quer que eles vão, porque coitado a eles. Aí o que eles não fazem agora, eles querem fazer comigo. Mas só que comigo também não faz, não, porque eu desço a madeira, não estou nem aí. Você está me entendendo? Não estou nem aí, mas você é uma pastora, só de pensar que você é pastor, e daí? Deus corrigiu a nação e ele não deixou de ser Deus. Tá? Eu não estou nem aí. Eu não quero saber com o que os outros falam, com o que os outros pensam de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Agora, o que os outros falam que eu sou, é o problema deles. Eu não estou nem aí. Porque falar de mim dá ibope. Se não desse ibope, ninguém falava. Tá me entendendo? Então é dessa maneira. A pessoa só fala quem tem ibope. Você está me entendendo? Então é assim. Mas não, eu corrijo. Porque os negros têm 43, 46 anos, sabe? 36 anos, cai fora, não é nenhum bebê. Então a gente precisa acordar. Então nós precisamos nos corrigir para aprender a corrigir. Ser mãe. Ser mãe. Não é ser mãe, é mãe. Ser mãe. Amor de mãe existe, tem. Mas precisa de ter a correção, sabe por quê? Porque quando você corrige os teus filhos, é porque realmente você os ama. Porque deixar filho fazer o que quer, isso não é amor. Isso aí é conformismo. Tá me entendendo? Isso daí é estar acomodado com a situação. Quem nos ama nos repreende. Foi por isso que Deus repreendeu e corrigiu a nação. E deu o filho dele por mim e por ti, para ver o quanto ele nos ama. Mas ele nos corrigiu e nos corrige. Então é isso, amados. Pega que é de graça. É dessa maneira que tem que ser. Mãe tem que saber ser mãe. Não é só parir filho, não. Tem que saber ser mãe. Então você tem que dar amor, tem que repreender, tem que corrigir, tem que ajudar nas necessidades. Não é ficar ali paparicando, criando e sustentando o filho, nego barbado, bom para trabalhar, ficar sustentando, fazendo isso. Não. Ajudar é uma coisa, sustentar é outra. A Bíblia diz isso. Está na Bíblia. Ajudar os meus necessitados, mas não é para sustentar, é para ajudar. Está bem declarado lá. Porque se nós formos ali em Juízes, capítulo 4, nós vamos falar de Débora. Débora era uma mulher que ela se tornou mãe em Israel. Mas a Bíblia não fala de filhos nascidos de Débora. Juíza. Todos os filhos de Israel procuravam Débora. E ela atendia-os debaixo de uma palmeira. Débora, a profetisa, a sacerdotisa, a juíza. Está me entendendo? Aí você vai e fala, mas não existe pastora, não existe isso. Débora era juíza. E na época não existia mulher que era juíza, mas Deus levantou, Deus proclamou. Na época também, diante ali do Egito, não existia governador. Mas Deus mandou José para lá e Deus levantou ele como governador do Egito. Ei, amados, se Deus ele quer, ele coloca cadeira para você sentar, ele coloca cadeira para eu sentar. Mas o que nós temos que ter é obediência. Nós temos que ter autoridade para exercer aquilo. E ser mãe tem que ter autoridade, não é autoritária. Autoridade que você olha para o filho e ele se cala. Está me entendendo? Só no olhar. Não precisa
precisa nem falar. Só no olhar. É com autoridade. Vai para cima assim. Porque hoje o que mais tem é filho matando mãe, matando pai. Tá dessa maneira. Aí faz malcriação o ano inteiro. Responde, faz malcriação, trata com desdém. Aí chega no segundo domingo de maio, vem com uma flor, merreté. Oi, mãe, feliz dia das mães. Ai, meu pai do céu, me desculpa, Jesus, mas eu não aguento. Você está me entendendo, então? Tinha que dar essa flor todos os dias. Abraçar, respeitar todos os dias. Não é só no segundo domingo de maio, não. Todos os dias. Está me entendendo? É dessa maneira, igreja. Eu falo, a pessoa que me faz mais falta na minha vida é minha mãe. Eu cuidei e sempre ali, ai, de mim se eu respondesse alguma coisa para dona Andréia. Ai, 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 ai. Carinha ficava olhando para trás, porque ela sentava a mão na fuça, não tinha essa. Você está me entendendo? Então, eu sempre ali, graças a Deus, e hoje eu vejo que os meus dias são acrescentados na terra. Deus me dá saúde, força para eu ficar de pé, para eu poder vencer as minhas guerras, minhas lutas. Sabe por quê? Porque eu cuidei, respeitei e amei e honrei a minha mãe. Tá? Eu podia ser ali, mas ai daquele que viesse para cima fazer alguma coisa com a minha mãe também. Você está me entendendo? Então, eu fiz isso. Eu precisei fazer até uma escolha, porque me deram uma oportunidade de escolher. Ou eu ou a sua mãe. Eu falei, tchau. Fiquei com a minha mãe. Tá me entendendo? Então, igreja, é dessa maneira. É dessa maneira que nós temos que conduzir. E hoje em dia, tem a mãe para 100 filhos. Mas não tem 100 filhs para uma mãe. Aí no segundo domingo de maio, corre na porta do mercado para comprar aqueles vasinhos, corre numa floricultura, sendo que poderia cada dia, todos os dias, chegar em casa ou com uma flor, ou com um doce, ou com um tal. Não, a primeira coisa, mãe, tem comida? Mãe, tem isso? A minha calça está limpa, a minha roupa está passada, a minha isso. Então a mãe não é mãe, é a empregada, né? É a empregada, a cuidadora, a ajudadora, a sustentadora e a boba e a tola. É a mãe. Então, a gente precisa refletir para poder honrar e respeitar. Porque Débora, ela atendia o povo, mas ela foi mãe em Israel. E toda Israel vinha pedir conselho para Débora de todas as coisas que eles tinham que fazer. Ela era a conselheira, a juíza, a profetisa, a sacerdotisa, a mãe em Israel. E ainda acompanhou ali toda vez que ela tinha que fazer alguma coisa, ela chegava e falava com Baraque: Baraque, Deus manda te dizer, Baraque, que é para que você enfrente Cícera. Mas Baraque, olha só que maravilha, ele foi até Débora e disse para Débora: eu só vou se tu fores comigo. Sabe por quê? Porque ele sabia que Débora tinha a força de uma mãe. Débora era mãe em Israel. E Débora disse a Baraque: eu vou contigo, mas vai ser na mão de uma mulher que Deus entregará a Cícera. E assim se cumpriu. Deus entregou Cícera na mão de Jael, a qual espetou nele uma lança e com um martelo ela fincou aquela estaca na fronte de Cícera, o matando. Então, igreja, é dessa maneira que Deus faz. Ele levanta grandes mulheres. Tem mulheres e mulheres, né?
Mas Deus levanta grandes mulheres, guerreiras. Porque por mais que você não tenha filhos, por mais que você não gerou filhos, Deus está dizendo que coloca você para ser mãe em Israel. Aquele sobrinho que você ajuda, que você apoia, aquele filho daquela prima, da vizinha, aquela pessoa que está na rua, está sedenta, dentro do hospital, que você está ali acolhendo, ajudando, Deus colocou nas tuas mãos como filho. Então receba, igreja, porque ser mãe não é só gerar, ser mãe é realizar. Amém, igreja. Que Deus os abençoe, prospere e exalte. Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Que agora abram as suas mãos e vamos receber a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!